Boa noite. Boa noite. Estamos aqui para continuar a nossa batalha pela fé dos eleitos de Deus, né? Que a sua vida esteja na presença do Senhor hoje e todos os dias, né? Que Ele se revele a você. Temos falado nesses dias sobre Jesus como o Filho do Homem. Jesus é o único ser do universo que tem uma natureza dupla. Ele tanto é Deus como ele é homem, né? Fiz uma série longa de palavras sobre Jesus como Deus, eu sou. Pois falamos sobre os milagres dele que mostravam também, né, que o Pai o tinha enviado. E agora temos falado sobre a humanidade de Jesus e tantas declarações, né, no Novo Testamento, só nos Evangelhos são quase 80 declarações dele falando que ele era o Filho do Homem, né? E o Filho do Homem, aquela revelação especial de Daniel 7, que o Filho do Homem vem receber o livro lá e vem julgar o mundo diante de Deus. Então, temos falado sobre o Filho do Homem. A última mensagem foi Jesus chorou, Filho do Homem chorou. Me emocionei muito. E hoje, Jesus, o Filho do Homem, veio para servir e não para ser servido. É uma historinha breve. Um belo dia estão lá os discípulos com Jesus, então a mãe de Tiago e de João vem e pede a Jesus para os filhos dela se sentarem um à direita e outro à esquerda dele. Ele diz que ela não sabia o que estava pedindo. E quando os 10 ouviram isso, ficaram indignados contra os dois. E Jesus chamou-os para junto de si e disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus veio para servir os propósitos do Pai, né? E Jesus disse que no reino de Deus o maior é aquele que serve. E ele desde a eternidade se dispôs a servir os propósitos da Trindade. E ele veio para cumprir a vontade do Pai. Isaías foi um profeta que profetizou muitas palavras sobre Jesus como servo. Em Isaías 42 diz: eis aqui meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça, não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça e as ilhas aguardarão a sua lei. Ele veio para servir, para cumprir a justiça do Pai, para pagar o preço pelos nossos pecados naquela cruz. O Pai o elegeu para isso, e por isso o Pai lhe deu o Espírito em abundância. Em Isaías 44, o profeta diz: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou, te formou desde o ventre, que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Muitas vezes Jesus é confundido com Israel na profecia de Isaías. Ele é chamado servo, Israel também é chamado de o servo do Senhor. No capítulo 49, o profeta diz: ouvi-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe,
fez menção de meu nome e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E me disse, tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. O servo glorifica o Pai. Assim Israel devia glorificar a Deus. Porém eu disse, em vão tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. É muito comum, né, quem está servindo falar, meu trabalho tem sido vão. Estou gastando as minhas forças inutilmente. Todavia, o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Se você serve, sabe que você está servindo a Deus, o Deus vivo, e a sua recompensa vem do Senhor e não dos homens. E agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo. Jesus foi formado no ventre para servir, para que torne a trazer Jacó. Porém, Israel não se deixará juntar. O que aconteceu quando Jesus veio. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado e meu Deus será minha força. Então, o coração do servo está focado em agradar a Deus e somente a Deus. A gente não serve para agradar o homem, serve para agradar a Deus e dele vem a recompensa. Disse mais, pouco é que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o Santo, a alma desprezada, ao que a nação abomina, ao servo dos que dominam. Os reis o verão. Então vai vir o dia que o servo vai ser visto, e se levantarão como também os príncipes, e eles diante de ti se inclinarão por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Então vai vir o dia, né, do servo ser honrado, mas enquanto está aqui na terra, ele serve. Em Isaías 50 diz, quem há entre vós que ouça a voz do servo do Senhor, quando andar em trevas sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Assim Jesus fez na cruz. Ele serviu até a cruz. E lá na cruz ele foi abandonado, mas ele se firmou, ele confiou, ele esperou no Senhor. Então o servo confia, espera no Senhor. E em Isaías 52, eis aqui o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. É um servo sublime, né? E ele estava desfigurado, não via beleza nele, porque ele se colocou como um servo. Em Isaías 53:11 diz que ele verá o fruto do trabalho penoso da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Jesus foi o servo da oferta perfeita, a oferta de paz, a oferta de reconciliação do homem para com Deus, a oferta da justificação, a oferta da purificação, a oferta da salvação eterna para todos os que lhe obedecem e lhe seguem e se entregam a Ele. Ele fez essa oferta ao Pai, porque desde a eternidade ele disse ao Pai, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então, desde a eternidade, ele se dispôs para ser o servo. Ele veio servir, não ser servido. Jesus não demandou adoração como Deus que ele era enquanto esteve aqui na terra. Ele não exigiu que os homens se prostrassem diante dele. Ele não arregimentou escravos para carregar uma liteira enquanto ele entrasse em Jerusalém, mas ele arrumou um jumentinho emprestado e entrou montado num jumentinho emprestado.
Mesmo sendo Deus, Emmanuel em carne, ele não exigiu que se lavassem os pés dele quando ele era convidado para alguma casa. Antes de tudo, ele mesmo lavou os pés aos discípulos como exemplo de servidão. Quando teve que pagar o imposto do templo, ele não foi lá no gasofilácio, tirou algumas moedas de ouro, afinal de contas o templo foi construído por causa dele, mas ele mandou pescar um peixe e da boca do peixe ele tirou a moeda e pagou o imposto. Ele veio para nos resgatar e por isso ele se esvaziou da sua divindade. O servo tem que se esvaziar. Se você quer ser grande no reino de Deus, você vai precisar de servir. E se você vai precisar de servir, você tem que se esvaziar. Você tem que se colocar como o menor de todos, para que Deus receba a glória, a honra e o louvor pelo seu trabalho. E Jesus fez isso. Em Filipenses ele diz para que a gente deve ter o mesmo sentimento. Paulo fala que houve em Cristo Jesus, que ele, sendo em forma de Deus, não agarrou a sua divindade, não demandou a sua divindade, não exigiu a sua divindade. Mesmo que quando alguém o adorou, ele não rejeitou, mas ele não exigiu isso, mas fez em si mesmo de nenhuma reputação. Ele perdeu a reputação e tomou a forma de servo. Filipenses 2,7, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então, quando você assume servir e é obediente até a cruz, até tomar a sua cruz, como Jesus falou, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então Deus também vai te levantar. Porque por isso Deus exaltou Jesus soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai ser chocante o dia quando Jesus vier. Ele diz que ele vai se assentar no trono da sua glória e vai julgar as nações. Todos os reis que já passaram nessa terra, todos os seres humanos vão se prostrar e vão ver aquele que foi o desprezado das nações. Mas ele por nós hoje é amado e ele nos convida a ser como ele. Ele te convida a servir. O Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Então eu te encorajo, eu te convoco a se tornar um servo, porque sendo servo você pode alcançar muitos para Jesus, e o Senhor vai receber a honra, o louvor e a glória pelo seu trabalho que você fizer para a glória dele. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu oro para que pessoas que ouvirem essa palavra abram o seu coração, entregue a vida ao Senhor, saiba que Jesus serviu e ele te justifica para com o Pai por causa da morte dele na cruz. Ele perdoa os seus pecados, ele limpa os seus pecados, ele te tem nas mãos dele. Se você se entrega a ele, entregue o seu coração a ele, confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair a sua luz como um meio-dia e vai te dar o reino dele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor glorifique o nome dele sobre a sua vida e que você tenha disposição de ser um servo, porque maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Então, em nome de Jesus, também oro para que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Continua a batalha pela vida. Então, eu quero orar para que vida entre nos hospitais, para que vida entre nos lugares escuros dessa nação,
para que pessoas sejam salvas, sejam curadas, sejam libertas e que essa pandemia passe. Em nome de Jesus. Sabemos que o Senhor Deus, nosso Deus, é o soberano dos reis da terra e que Ele fará toda a sua vontade e que nossa vida está escondida à sombra das suas asas até que passem as calamidades. Fica na paz, em nome de Jesus. Então, compartilha aí esse vídeo, né? Vamos continuar espalhando a boa palavra de Deus para que outros também, né, cheguem ao conhecimento do Senhor e se entreguem a Cristo Jesus. Grande abraço, fica na paz, que Deus te dê maior graça em nome de Jesus.